Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aí pegar sua Bíblia e acompanhar, estamos aí já indo para o finalzinho do Evangelho de Mateus, já na morte de Jesus. Vamos começar lá no versículo 1. Jesus entregue a Pilatos, diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então nós estamos já nos últimos momentos da vida de Jesus. Ele já está para ser crucificado nesse dia, é uma sexta-feira. Na madrugada da noite anterior, na madrugada desse dia, no caso, os sacerdotes tinham reunido lá no Sinédrio, e é Mateus capítulo 26, depois você pode ler, se você não leu ainda. E eles então tentaram encontrar alguma forma de punir Jesus, algum motivo de punir Jesus. E levaram testemunhas falsas, nós vimos lá, e não tinham o que condenaram Jesus por blasfêmia, porque ele se dizia filho de Deus. Mas por eles serem judeus, e um dos mandamentos também é não matarás, e eles estavam sob o domínio do Império Romano, eles precisam então que agora Pilatos dê a sentença de morte. Então aí diz o verso 1, ao romper do dia, os principais sacerdotes levaram Jesus para o governador Pilatos. O julgamento de Jesus, ele teve vários erros cometidos. Primeiro porque reuniram de madrugada à noite e eles não podiam fazer um interrogatório de madrugada, dizia a lei deles que não era permitido, nem ouvir testemunhas de madrugada. Então foi um negócio meio cheio de pressa, houve muitos erros no julgamento de Jesus. E então eles levam Jesus agora até Pilatos, no capítulo 27, e a acusação de blasfêmia é muito pouco para Pilatos sentenciar, e eles vão dizer também então que Jesus tinha uma questão política, que ele queria uma revolta popular, uma sedição, e assim, enquanto os escribas diziam que ele cometia um pecado contra Deus, para os romanos eles diziam que Jesus cometia um pecado contra César. Então assim Jesus foi conduzido para Pilatos com o argumento de que ele se levantava contra César. Nesse momento, Mateus registra o suicídio de Judas. No verso 3, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então Mateus interrompe a narrativa ali do julgamento de Jesus e vem a cena para Judas. E você se lembra da história que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, e agora, depois ele dá aquele beijo em Jesus, mostrando quem era Jesus entre os 12 discípulos, agora ele é tocado de remorso. A minha linguagem fala isso, verso 3, tocado de remorso. Até existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando a pessoa tem uma vontade de mudar de vida, e já o remorso é algo assim superficial,
né? Então o versículo 3 fala isso, né? Mateus 27:3 fala que Judas foi tocado de remorso e ele devolveu aquelas moedas, né, que tinha vendido Jesus. É interessante que ele não apenas devolve, mas ele joga, né? O versículo fala isso. Parece que ele foi assim, verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, né? Atirando, parece que ele gerou nele até uma raiva, assim, um ódio, e por ter vendido, né? Por algo tão banal, por dinheiro. E Judas então lança aquela moeda ali, parece que ele joga com uma raiva dentro de si, e não só dá o fim nas moedas, mas como também dá o fim na sua própria vida. Ele vai se enforcar, né? Que é uma tristeza que a gente fala até sobre suicídio, né? Judas é um exemplo de uma triste decisão, que é o suicídio. Que o suicídio é exatamente a vontade de acabar com o seu sofrimento, mas na realidade provoca mais sofrimento ainda do que o resolver. E aí o verso 6, Mateus 27:6, e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das moedas. Por quê? Porque eles queriam pegar de volta as moedas, né? Porque é preço de sangue. Verso 7, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. 8, por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e os deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Então tinha uma profecia, né, em Jeremias, e se cumpre aqui que esse valor devolvido de 30 moedas de prata é comprado um cemitério que fala dos forasteiros. Fica uma memória naquele lugar, uma memória onde Judas se suicidou. Um lugar assim, né, tenebroso, ruim, um lugar que ali, um lugar de mortos, né, triste. Então, como nós estamos falando, o texto começa falando de Mateus sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos, faz um recorte para o suicídio de Judas, e agora volta de novo para Pilatos. Verso 11, acompanha aí. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então, como nós estávamos dizendo aqui no contexto, o Sinédrio acusa Jesus de fazer uma blasfêmia, de dizer que é Deus. Mas para o Império Romano isso não tem significado. Então os líderes religiosos dizem que ele se dizia rei dos judeus, que ele fazia vamos dizer, um levante contra o Império Romano. E Pilatos pergunta: você por acaso é o rei dos judeus? E Jesus fala assim: tu o dizes, tu o dizes. Porque assim, qual que é o conceito, né, de rei? Vamos pensar. Pelos religiosos, o crime era o que? Ele se dizia Deus. Então o crime era religioso. No conceito de Pilatos, o crime era político, né? Você se dizia rei dos judeus, então você está tomando o lugar de César. Mas Jesus já tinha dito que o reino dele não era deste mundo. Ele não tinha um propósito nesse mundo de ficar disputando poder. Então ele fica em silêncio. Simplesmente ele diz para Pilatos: tu o dizes. E lá no verso 14, Jesus não respondeu nenhuma palavra. Então aquele silêncio diz que o Pilatos veio se admirou do silêncio, porque o silêncio foi mais alto do que qualquer palavra que Jesus pudesse ter falado com sua boca.
E aqui nós vamos ter aquela cena do Barrabás, o verso 15. Ora, por ocasião da festa, verso 15, né? Jesus ou Barrabás, por ocasião da festa costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque eu sabia que por inveja o tinham entregado. Veja bem, aqui diz que Pilatos sabia que Jesus não tinha crime. Pilatos sabia que era inveja dos líderes religiosos. E Pilatos tenta aqui uma manobra. Ele tenta oferecer um outro soldado, porque era um momento de festa, e na festa eles davam essa liberdade a um preso. E assim ele joga na mão da multidão essa opção. E ele talvez, aqui eu penso que ele pega o pior prisioneiro, que era Barrabás. O Evangelho de Mateus não narra a história de Barrabás, mas os outros evangelhos falam que ele era até homicida. Então, eu lembro um filme de Jesus, eu não me lembro qual, acho que é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Mostra o Barrabás assim no filme, né? Muito louco assim, aquele cara meio até perverso, né? Aquele cara assim que no olho dele você vê a maldade, e Jesus aquela simplicidade, humildade. E as pessoas escolhem: quem vocês querem que eu solte, né? Jesus ou Barrabás? E a multidão, né? Então vai escolher, né? Vai escolher o Barrabás. E verso 19, olha o que a mulher de Pilatos fala: estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos alertou para o seu marido não condenar Jesus. A mulher do governador Pilatos é mais sábia do que o governador. Então ela diz: não te envolvas com esse justo, eu sonhei com ele hoje. O verso 20: mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém cada vez mais clamavam: seja crucificado. Você percebe que Pilatos, o tempo todo aqui tentando um caminho para libertar Jesus. Que mal ele fez? Não vejo crime nesse homem. Mas a multidão está pedindo, todos respondendo: crucifica Jesus, solta Barrabás. O verso 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Então Pilatos fez o que? Pilatos lavou as mãos, né? Eu lavo as mãos, estou inocente, né? Ele fez um símbolo ali, ele pediu que trouxessem água, aí ele lava as mãos naquela água e ele diz: olha, eu não tenho culpa nisso. Então você percebe que Pilatos assim, tinha um desejo de soltar Jesus, mas foi pressionado pela multidão e não teve pulso para tomar sua posição, né? Se bem que a gente sabe que se não fosse pela mão de Pilatos, Jesus seria crucificado de outro jeito, de outra forma, em outro líder romano, porque essa era a vontade de Deus para ele. Aí fala no final, né? Ele foi após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Olha o verso 27, Jesus entrega ao soldado. Então, verso 27, logo a seguir, o soldado governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele, toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate
tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então, imagine a cena. Pilatos já entregou Jesus a ser crucificado, e agora, antes da crucificação, os soldados vão fazer uma festa, um movimento de espancamento. Ali fala, né, que eles vestiram Jesus como se fosse um rei, né, já que ele se dizia rei, né, a acusação era que ele era rei dos judeus, que ele tinha um objetivo de se levantar contra Roma. Então os soldados, o que eles fazem? Os soldados então vestem Jesus, né, com um manto vermelho, uma coroa de espinhos na sua cabeça, um caniço, e zombavam, escarneciam dele, né? Escarneciam dele, ridicularizavam. Isso aqui, assim, é uma ridicularização de que, como Jesus, você não é rei, Jesus, então vamos ridicularizar você. Olha que triste, verso 30, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Então, além dos soldados aqui terem já machucado Jesus, batido em Jesus, na noite agora anterior, na madrugada, vocês lembram que lá no Sinédrio, o capítulo 26, 67, falam que os soldados cuspiram no rosto e davam murros em Jesus. Então Jesus já vinha sofrendo há horas, socos, murros, cuspindo na cara dele. E agora aqui mais uma vez, no verso 30 e 31 de Mateus 27, os soldados estão maltratando Jesus, estão machucando Jesus, estão zombando de Jesus, né? É uma cena muito triste do sofrimento de Cristo, né? Da maldade humana, né? Alguém que cospe no rosto de Jesus, né? Então toda essa cena aqui pré-crucificação. E em Mateus 27, 32 aparece o nome de Simão. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Possivelmente esse Simão sirineu, ele estava passando em Jerusalém, era a festa de Páscoa, e quando ele estava ali naquela festa, Jesus estava indo para o Gólgota, e pegam ele ali, no meio daquela cena, daquela rua, daquele caminho para o Gólgota, e pedem para ele levar a cruz. Possivelmente Simão sirineu foi para sacrificar o cordeiro dele da Páscoa, e ele teve um contato muito próximo com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é uma passagem muito bonita aqui em Mateus 27, quando aparece a história de Simão sirineu. E no versículo 33 a gente chega no Gólgota, né? Gólgota, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Mateus não registra, né, toda aquela caminhada de Jesus assim, com tantos detalhes ali. Se a gente vai em Jerusalém, a gente vai ver lá em Jerusalém alguns lugares que Jesus passou carregando a cruz, né? E aqui o Mateus já vai direto para o Gólgota. E a gente sabe que a crucificação romana era uma das piores formas, né, de punição do Império Romano. Era para os criminosos da época, tanto que Jesus vai estar lá do lado de dois ladrões. Eles iam carregando aquela cruz, né, no meio da Via Dolorosa ali, e as pessoas iam vendo toda aquela situação, tipo assim, diziam: olha, não façam isso, que sirva de exemplo, né, o que esse homem está enfrentando nesse momento. E assim, Jesus chega naquele Gólgota, que o nome já é triste, né? Gólgota é lugar da caveira, e as pessoas que eram condenadas à morte, elas
ficavam lá apodrecendo na cruz e deixados lá, não tinha condição nem da família dar um enterro digno. E assim Jesus ele vai para aquele lugar ali tão terrível chamado Gólgota. E o verso 34, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. O verso 34 fala de uma bebida que vinho com fel, talvez era para diminuir a sua dor, o seu sofrimento. Essa bebida era usada para que as dores fossem suavizadas da crucificação, porque aí vão pregá-lo, né, as suas mãos, os seus pés, vão levantar aquela cruz, aquela estaca, e aquilo ali gerava muita dor, muito sofrimento, e então eles davam esse vinho com fel, possivelmente para suavizar essa dor. Então o verso 35 diz que depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Possivelmente Jesus aqui tiraram até a roupa dele, né? Talvez ficou com uma roupa muito simples ali, talvez só cobrindo, né, a sua parte de baixo ali, tipo uma cueca, né, alguma coisa assim, ou até mesmo nu, não sei dizer isso para vocês, mas possivelmente é um estado de humilhação terrível. É o Rei dos Reis, né, sem roupas ali, sem vestes, e assentados ali o guardavam, e por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Cada pessoa que era pregada na cruz, em cima dela tinha uma placa, e naquela placa estava escrito qual o crime que aquela pessoa cometeu. A pessoa cometeu homicídio, então estava escrito lá, homicídio. Você era um ladrão, roubou, então estava lá, né, o furto. Jesus, o que estava escrito na placa era que ele era Jesus, o Rei dos Judeus, né? Mas por que Jesus, o Rei dos Judeus, né? Então era a acusação contra ele, que ele se dizia rei, e para o Império Romano ele podia estar se levantando contra César, né? Está fazendo uma rebelião contra César. Então essa placa mostra assim uma acusação contra Jesus. O verso 38, foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, né? Jesus foi crucificado diante de 2 ladrões. Interessante. Essas pessoas possivelmente fizeram algo grave, esses 2 ladrões. Jesus não cometeu nenhum delito, né? E avançando, 39, os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Olha isso, gente, porque disse: sou filho de Deus. Vamos observar essa passagem, interessante essa passagem. Zombaram de Jesus como se ele fosse o Salvador, salvou os outros e não pode se salvar. Ou seja, fez tantos milagres, tantas curas, e não pode salvar, ressuscitou mortos e não pode salvar. Olha que zombando de Jesus, zombaram dele como rei. Falam aqui: tu não és o rei? Tu não és rei de Israel? Né? Fala isso. Por que você não desce daí? Né? Também falaram que ele assim: você não confia em Deus? Né? Que Deus venha te livrar, porque você disse que és filho de Deus. Então veja tantas críticas contra Jesus, tantas zombarias. E o verso 44 diz que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então as pessoas que passavam ali falavam coisas contra Jesus, impropérios, más palavras, blasfêmias, críticas, né? Os religiosos também insultando ali, e os condenados na cruz, os próprios ladrões ali, um de cada lado, também falando impropérios, também zombando, blasfemando,
enfim, dizendo: e aí, Jesus, por que você não sai daqui? Por que você não se salva? O verso 45, a morte de Jesus, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Interessante aqui, perceber aqui que assim como lá no Egito, a última praga, aquela praga, a 10ª praga, que atingiu os primogênitos, a Bíblia fala que houve escuridão na terra. E aqui é a mesma coisa, houve trevas sobre a terra. Quando Jesus nasceu, diz que houve luz, nasceu Jesus. E quando ele morre, houve trevas. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morre, houve trevas ao meio-dia, que é em torno de meio-dia. Fala ali a hora nona. Houve trevas nessa hora. A escuridão simboliza o pecado do mundo sobre as costas de Jesus. O coração de Jesus sendo substituto, Jesus sendo o próprio substituto, sofrendo essa agonia e aflição, essa escuridão, representando o pecado do mundo. O Pai o entregou. Interessante, até o verso 46, por volta da hora nona, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que é em hebraico, aqui, aramaico, e o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado pelos seus discípulos que o fugiram, pelos líderes, pelas pessoas que passavam, pelos ladrões e agora pelo próprio Pai. Mas como assim, pastor? O próprio Pai? Sim, Deus permitiu a morte de Jesus na cruz, sofreu com Jesus na cruz, para que ali estivesse todo o pecado da humanidade. Em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias? E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. 49, outros porém diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Os outros evangelhos relatam aqui uma fala de Jesus: está consumado, Jesus falou nessa hora, está consumado. Aqui não registra, fala que ele entregou o Espírito. Em Lucas fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, ou seja, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu a sua tarefa. Está consumado, tetelestai, está pago, está feito, eu fiz o meu dever. Lembra que no Getsemane Jesus orou assim: se possível, passa de mim este cálice, mas agora ele já cumpriu a missão. Ele disse: está consumado, eu te entrego o meu Espírito. E o verso 51 fala que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam a rocha. Isso aqui é interessante. O véu do santuário, esse aqui era o templo de Salomão. Esse véu era um tecido tão grosso que diz os comentaristas que nenhum boi conseguiria puxar e rasgar esse véu. Era grandioso, era um tecido entrelaçado, e na hora que Jesus deu esse grito, esse véu se partiu. Ou seja, agora, por Jesus, nós temos acesso a Deus, não precisamos mais do sacerdote que vai lá oferecer aquele animal em nosso lugar, não precisamos mais de um mediador. Jesus é um mediador entre Deus e os homens. Agora está abolido todo o ritual cerimonial judaico, e o próprio livro de Hebreus fala: com intrepidez podemos agora entrar no Santo dos Santos. Então agora a gente não precisa mais aguardar por alguém fazer por nós e as nossas orações. O véu se rasga, agora podemos entrar pelo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. O verso 52, abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54, o centurião
e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto, tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Então veja o que acontece aqui. Primeiro acontece um milagre que diz que há um terremoto, abriram os sepulcros, há uma coisa que assim fora de época, a ressurreição vai ser na segunda vinda de Cristo, e aqui acontece algo assim muito fora do comum. Mas o que eu quero destacar aqui é que o centurião, aquele que estava ali meio que zelando os olhos de Pilatos ali, né, o responsável por 100 soldados romanos, ele vendo aquilo ali, ele diz assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, ele reconhece que aconteceu algo ali especial, que aconteceu algo ali diferente, né? E verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. 55, estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e a mulher de Zebedeu. Interessante, enquanto os discípulos fugiram, nós não vemos nenhum discípulo aqui, as mulheres estavam lá. Mulheres compromissadas com Jesus, mulheres que estavam com Jesus na sua prisão e na sua morte. Bonito, né? O ministério feminino, o valor das mulheres na vida de Jesus e na vida da igreja hoje. Indo para o final, o sepultamento de Jesus, caindo à tarde, 57, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Deixa eu explicar para vocês aqui. Pela lei romana, uma pessoa que tinha a punição de morte, de crucificação, não tinha direito a um velório, não tinha direito, o corpo dela ia apodrecer ali naquela cruz, ia ser jogado às aves para serem comidos, a decomposição a céu aberto. Mas há um homem aqui chamado José de Arimateia, que ele vai lá e ele pede para dar um enterro digno a Jesus. E ele sabia que era Jesus. E o Pilatos autoriza, e aí ele compra um pano de linho, né? Ele faz um túmulo, que na época era um túmulo que era né, ali colocado o corpo, e assim dá um enterro digno a Jesus. E para finalizar, a guarda do sepulcro, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, né, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, aqui era sábado, e dirigindo-se a Pilatos disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, está falando de Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Verso 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Então veja bem, já havia um comentário, Jesus já havia falado daquele sinal, né, de Jonas, que 3 dias ele ressuscitaria. Já havia um comentário que aconteceria isso. Então aqui diz que as pessoas foram, né, os sacerdotes e fariseus foram até Pilatos e pediram uma guarda especial no túmulo de Jesus, para que não permitissem que roubassem, né, o corpo de Jesus, porque daí dizem que ia ser pior do que o primeiro, né, essa reviravolta. E Pilatos atende, né, e Pilatos permite. Verso 65, Mateus 27, 65. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, aí de guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então Pilatos autorizou uma escolta, um grupo de pessoas cuidando ali o sepulcro de Jesus. Agora é interessante falar, gente, que não existe nenhum relato histórico
antes de Jesus, de um homem que tivesse ressuscitado. É um fato único de uma pessoa ter ressuscitado os mortos. Então é interessante que eles já estavam com medo disso acontecer, porque o próprio Jesus tivesse falado sobre isso, e não por ter acontecido outra vez, mas porque o próprio Jesus falou que esse era o sinal o sinal de Jonas, né? Então a gente finaliza aqui o Mateus 27 e assim o próximo capítulo, Mateus 28, falando sobre a ressurreição de Jesus. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação, e que Deus nos abençoe.